Rapaziada, fim da linha pro Flamengo Mundial de Clubes. Como a gente esperava, o melhor time venceu. A torcida honesta do Flamengo, mas está eliminado pelo Bayern de Munique. E depois da vinheta a gente fala um pouquinho mais sobre o jogo. E aí, galera, tudo bem? Vocês estão felizes? Deve ter gente feliz aí. Eu puxo falar que eu não tô, não. Não foi o tanto que eu queria, tava torcendo muito pelo Mengão, eu não sou Flamengo, obviamente. Mas, pô, tava torcendo muito pelos brasileiros, queria muito que o Flamengo passasse, porque sabia que o jogo era extremamente difícil. E o contexto matou o Flamengo, assim. Que, tipo assim, vamos pensar o pior contexto possível pra esse jogo. Tá, o pior contexto possível. Eu tomar 2x0 de começo. Sendo o teu time pior, bem pior. E foi o que aconteceu, assim, muito difícil o jogo, muito. O contexto já ferrou o Flamengo de cara, assim. O Flamengo é pior que o Bayern e o contexto ainda ferrou o Flamengo. E aonde é que eu acho que o Flamengo errou, principalmente no começo, assim? Eu acho que no sair jogando, o Flamengo errou muita saída de jogo no começo. De tentar sair curto, de tentar sair tocando, e o Flamengo entra com um time que vai tentar reter um pouco de posse, porque entra com o Arrascaeta, entra com o Gerson, entra com o Jorginho, entra com o Pulgar, que é um time de toque, é um time que vai tocar bola. E dessa de tentar sair tocando, com o Bayern pressionar e tu ter espaço pra, na última linha com Plata, com esses jogadores, com o Luiz Araújo pra acelerar um pouco, tentar agredir o Bayern, não conseguiu, porque o Flamengo não conseguia sair. O Flamengo ficava meio nervoso, não sei nervoso, ansioso, o que era, que errava a saída. Aí num desses erros de saída, gera um escanteio que contra o Pulgar faz 1x0 pro Bayern. Aí, nisso dá um apagão no Flamengo, o Arrascaeta recebe a bola de costas, tenta girar, o Kenny desarma ele, chuta de esquerda, a bola desvia, 2x0. Isso com 9 minutos de jogo. A partir dali, o Flamengo começa a equilibrar o jogo na medida do possível. O Flamengo começa a equilibrar. O Flamengo até lida muito bem com isso, tá? Eu achei que poderia lidar muito pior, assim. A gente geralmente, nessas situações, a gente vê um time desandar e descarrilhar e aí tomar 4, 5, 6x0, porque o outro time é muito melhor. E a tua confiança foi abalada, tá ligado? E querendo ou não, o Felipe Luiz não treinou uma ideia pra tomar um 2x0 com 9 minutos. Ninguém pensa nisso. Tá ligado? Ninguém treinador ia pensar, tipo, vou tomar 2x0 com 9 minutos, o que a gente vai fazer a partir disso? É difícil, ninguém pensa nessa hipótese. E o Flamengo começa a equilibrar, começa a usar um pouquinho mais de bola longa, e aí acho que eu ver uma crítica que eu queria ter visto o Pedro em vez do Plata. Eu não acho que o Plata foi mal, eu acho que o Plata foi bem dentro do que ele podia fazer. Só que pra brigar nesse jogo físico, com os zagueiros do Bayern, que são extremamente físicos e fortes, eu preferia ver um Pedro. De pra baixar, fazer esse pivô, ele é muito melhor que o Plata. E o Plata conseguiu várias vezes gerar algum jogo. Mas eu queria ter visto o Pedro nesse tipo de jogo. Eu não sei a condição física do Pedro, e realmente o Felipe pode na coletiva falar que o Pedro não tinha condição, e beleza. Só que se o Pedro tinha condição, eu queria ter visto o Pedro. Porque eu acho que esse cara, numa bola longa, até com o Bruno Henrique de dupla também, que entrou no segundo tempo, poderia ter gerado algo melhor. Eu entendo que por uma pressão alta que o Felipe daqui a pouco pensou que ele pudesse fazer, o Pedro seria pior porque ele tem menos pressão, ele pressiona menos, ele é menos intenso em as ações do que o Plata. Mas pra esse tipo de jogo, pra essas bolas longas, eu teria de cara botado o Pedro, assim, de cara, assim, no máximo no início de um tempo eu teria colocado o Pedro pra tentar alguma coisa. Mas depois disso o Flamengo melhora, assim, começa a conseguir achar, começa a conseguir assustar um pouco. O Dória faz uma grande defesa numa bola do Luiz Araújo, que pra mim foi o melhor do Flamengo em campo. E o Flamengo consegue fazer o 2x1 com o Gerson. Ou seja, ele voltou pro jogo no 2x1. E, cara, joga assim, daí termina o primeiro tempo, o segundo tempo volta. Na mesma pegada, o Flamengo, pô, tendo ação, tendo bola, conseguindo jogar em cima do Bayern de Munique. Nisso, o Bayern faz o 3x1. E aí, de novo, 2x0, 2 contra. De novo, fica muito difícil. E no momento que o Flamengo era bom, o Flamengo tava bem, assim, o Flamengo estava bem no jogo, quando ele tomou 3x1, né, o terceiro gol é uma bola de escanteio, assim, besta, sabe? Não besta, mas é uma bola que sobra. O Flamengo, ele tenta proteger muito a área, então, tipo assim, os volantes, eles ficavam muito enfiados
na meia-lua ali, na entrada da área. E quando tu tem, tipo assim, ó, o Flamengo tava fazendo isso aqui, mais ou menos. Deixa eu pegar aqui só pra mostrar mais ou menos o que seria proteger a área. O Flamengo faz isso aqui com os volantes. Tu tinha linha de defesa aqui dentro, e os volantes estavam aqui, muitas vezes tinha 3, 4 caras aqui que não faziam nada, né? O Arrascaeta, o Gerson e o... São muito mal sem bola, assim, pouquíssima pressão. O Flamengo tava basicamente isso aqui. Que eles estavam jogados pra trás, né? E aí quando uma bola... Aqui, ó. Eles estavam basicamente assim. Aí quando a bola vem e ela volta pra cá, e o Goretzka consegue pegar, eles estão muito longe de qualquer pressão. Eu não lembro onde estavam esses caras aqui. Gerson, Arrascaeta, eu nem lembro se eles estavam dentro da área, onde é que eles estavam. Mas o Flamengo o tempo inteiro tava muito jogado aqui. E tinha esse espaço aqui, o Flamengo dava esse espaço, porque assim, querendo ou não, algum espaço tu vai dar. Ah, não pode dar, tem que subir um pouquinho mais. Beleza, sobe um pouco mais. Só que tu vai dar o entre linhas daí. Aí o Bayern poderia explorar isso aqui. O Flamengo prefere não dar o entre linhas, prefiro dessa zona do campo, que é muito mais longe pra tu acertar a finalização. Só que o Goretzka acertou. O Goretzka pegou uma bola dessa, bateu no contrapé do Rossi e não tinha o que fazer. Assim, é um risco que tu corre, assim, não tinha o que fazer pra tu não correr riscos. Tu ia correr riscos de qualquer jeito. E o Flamengo correu, tomou o 3-1. Só que, de novo, o mental do Flamengo hoje estava excelente, porque ele consegue buscar um 3-2. Né? Então, assim, de novo o Flamengo voltou ao jogo, um Flamengo que por 2 vezes esteve com 2-0 contra, com 2 gols contra de desvantagem, e conseguiu diminuir essa vantagem e voltar pro jogo. Ele conseguiu se fazer resistir num jogo de uma discrepância técnica muito grande, e isso é de se aplaudir. Consegue fazer o 3-2, ensaia algum tipo de pressão, mas é muito difícil a gente falar de pressão em cima do Bayern, porque, porra, o Bayern de Munique, assim, é muito difícil a gente falar de um time que vai pressionar o Bayern de Munique, ou que vai encurralar o Bayern de Munique. E, de novo, no erro de saída de bola, o Luiz Araújo tenta driblar 2-3 na saída de bola, perde a bola, cai no pé do Kane, e o Kane mata o jogo 4-2. Assim, tem críticas sobre o Flamengo nesse jogo? Eu acho que tem. Só que elas, porra, cara, não tem o que fazer, assim. Foi um jogo muito ingrato pro Flamengo. Muito ingrato pro Flamengo. Assim, de tomar um gol muito cedo, de estar tempo atrás do placar, de pegar um time muito forte. O Flamengo deu azar, assim, porque a gente imaginava pegar um Bayern com o Flamengo passando em segundo. O Flamengo passou em primeiro e caiu com o Bayern, porque o Bayern não resolveu perder pro Benfica. Então, assim, pô, foi extremamente injusto pro Flamengo. Extremamente injusto, assim. O Flamengo deu muito azar nesse Mundial de Clubes. Muito azar. Em tudo que ele podia ter azar, ele teve azar. Mas, cara, assim, tem muito o que falar, cara. É só aplaudir o Flamengo, cara. Porque, cara, tu sair tomando 2 gols, conseguir buscar o 2-1, aí tu toma o 3-1, aí tu busca o 3-2 e se manter ali, e tu vê que o Bayern se entregou, o Bayern não jogou com freiozinho de mão puxado. Terminou o jogo, o Kimmich estava sentindo, o Leimer saiu sentindo. Tu vê que os caras estavam esgotados porque o Flamengo deu trabalho para o Bayern de Munique. Então, assim, pô, é pra se aplaudir pra caralho o Flamengo, cara. Não tem que sair de cabeça baixa, não tem que sair decepcionado. Acho que tem que sair triste, porque tu perdeu o jogo, obviamente. Mas, pô, é pra sair com orgulho, assim. O torcedor do Flamengo tem que estar muito orgulhoso do Flamengo hoje, cara. Porque, pô, os caras representaram pra caralho, meu. Os caras representaram pra caralho. Então, assim, não tem o que falar. O Flamengo foi até onde deu. O Flamengo chegou onde tinha que chegar. Caiu pra um daqueles que a gente fala que, irmão, vai ser 1 em 10 e olha lá. Tamo junto. É nóis.